irmãos, o grande teólogo Matthew Henry, ele dizia que a graça de Deus pode fazer qualquer coisa sem o pregador, mas o pregador não pode fazer absolutamente nada sem a graça de Deus. E é debaixo dessa graça que eu estou pedindo ao Senhor que Ele nos abençoe. Vamos ler o texto, tema deste evento, tema escolhido para esta noite, Salmos 66, livro dos Salmos, Salmo 66, versículo de número 20. Somente esse versículo para ganharmos tempo, que é o versículo tema, e vamos ver o que o Senhor tem para nós aqui. Eu estou ansioso para ouvi-lo falar comigo. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Digam amém. Amém. Está escrito assim: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim o seu amor. Olha que lindo. Vou ler novamente. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim o seu amor. Noutras traduções, a sua misericórdia. Se assente em nome de Jesus. Esteja à vontade. Glória a Deus. Queridos irmãos, o texto ora lido, indubitavelmente é um dos textos que nos chama a atenção pela grande graça, amor e misericórdia que nele estão contidos. O salmista deste salmo, nós não sabemos quem é de fato, muitos teólogos indicam ser o próprio Davi. Os irmãos sabem que o livro dos Salmos, no hebraico Sefer Tehillim, livro dos louvores, livro dos cânticos do povo de Israel, da adoração hebraica, nos seus 150 salmos, composições de adoração ao Senhor, majoritariamente ele foi escrito por Davi. Muitos acham que todos são de Davi. Não. 73 são de Davi. Nós sabemos, citado diretamente como os salmos de Davi. Aí nós temos 12 de Asaf, 10 dos filhos de Coré, um de Emã, um de Etã, um de Moisés, e mais de 50 que são anônimos. Os salmos são maravilhosas composições de adoração ao Senhor. É interessante que ele é dividido em 5 partes, fazendo uma conexão com os 5 livros da lei, chamado de Pentateuco e também de Torá. A primeira parte corresponde ao Gênesis, a segunda a Êxodo, a terceira a Levítico, a quarta a Números e a quinta a Deuteronômio. E o lindo é que Salmos falam fortemente ao nosso coração, porque é do âmago, é da intimidade, é do cerne da alma dos salmistas, que eles são levados ao Senhor. E aí existem vários tipos de salmos, eu não vou entrar aqui, mas só a título de curiosidade. A palavra aleluia, que é a primeira frase que aparece no texto que nós lemos, bendito seja Deus, no hebraico ali tem um sentido de aleluia, como o pastor Bittencourt acabou de dizer. A palavra aleluia significa louvai ao Senhor, ou louvemos ao Senhor, é um convite à adoração. Interessante isso, a palavra aleluia no hebraico ela não é uma adoração em si mesma, mas é um convite para adorarmos. Então quando se diz aleluia, a palavra aleluia na Bíblia aparece 28 vezes. Quantas vezes? 28. Das 28 vezes que a palavra aleluia aparece diretamente no texto sagrado, 24 delas estão nos Salmos. E as outras 4, pastor?
estão no Novo Testamento. Em quais livros? Em só um. Qual deles? Apocalipse. Quais capítulos? Só um. Qual é? O 19. Vejam, parece uma palavra tão comum que a gente, no senso, comum, a gente pensa que aparece o tempo todo na Bíblia, mas ela aparece somente nos Salmos e Apocalipse, nos louvores de Israel e na adoração da igreja. A igreja sabe adorar a Deus. Enquanto nós cantávamos aqui, eu pensava, como é bom adorar a Deus. E nós podemos adorar a Deus de várias formas. E o salmista está agradecendo ao Senhor neste salmo, dizendo, bendito seja Deus. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Por quê? Porque Ele ouviu a minha oração. Isso significa que Deus ouve as nossas súplicas. Deus ouve as nossas orações. Mas Ele não só ouve, Ele também atende. E Deus está falando conosco nesta noite que Ele há de responder às nossas orações. Quem acredita nisso, diga glória a Ele. Aleluia. Agora é interessante quando a gente fala de oração, e eu quero ser breve, fique tranquilo, daqui a pouquinho eu estou entregando o microfone. Quando a gente fala de oração, a gente fala de algo que faz parte da nossa vida, a nossa vida cristã. Crente que não ora, dificilmente é convertido, porque a oração, ela faz parte da vida cristã. E nós oramos, e não oramos porque queremos pedir, isso também faz parte da oração, mas a oração verdadeira, ela não serve apenas para pedir, ela serve para ter comunhão e relacionamento com Deus. Søren Kierkegaard, grande filósofo dinamarquês, pai do existencialismo, ele dizia que a oração não muda a Deus, a oração muda quem ora. É lindo isso, porque a oração não tem poder de mudar Deus, porque Deus é imutável, na sua essência, Deus não muda. Mas quanto mais a gente ora, mais parecido com Deus a gente fica. Quanto mais a gente fala com Deus, isso a própria psicologia comprova. Temos psicólogos aqui, com certeza. Quanto mais tempo você fica com alguém, mais parecido com este alguém você. Não tem como. É inevitável. Um amigo que anda muito com um amigo vai parecer-se com ele. Depois que casa, fica parecido com o cônjuge. Fica ou não fica? A gente começa a parecer. Isso acontece muito na adolescência, né? O adolescente chega em casa e o pai observa e diz, por que você está rindo desse jeito, moleque? Ele diz, eu estou rindo normal. Tá não, está rindo diferente. Está rindo igual amigo. De tanto conviver junto. O pai olha para a menina e diz, por que você está andando assim? Está andando esquisito? Não, está andando normal. Não, está andando diferente. Ele nem nota, está andando igual amiga. Porque o relacionamento nos influencia. Quanto mais tempo a gente passa com alguém, mais parecido com este alguém a gente vai ficando. Quanto mais tempo a gente investe na oração, mais parecidos com o Deus Todo-Poderoso a gente vai ficando. E isso é maravilhoso, porque aí o nosso rosto fica como um espelho que reflete a glória do Senhor, e nós somos transformados com essa glória, e as pessoas nos veem como verdadeiros servos de Deus. Agora, a oração tem sido, infelizmente, muito mal interpretada por muitas pessoas. Muitas pessoas acham que orar é somente pedir. E aí quando a Bíblia diz em várias vezes, em vários lugares, de diversas formas, persevera na oração, continua na oração, pedir, dá-se-vos-á, a pessoa acha que é para perseverar pedindo aquilo que ela quer. Mas perseverar na oração significa continue orando, nunca deixe de orar. Não significa peça, 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 até receber. Significa converse com Deus, dialogue com Deus, passe tempo com Ele. Eu comparo a oração a uma ligação telefônica, que hoje em dia é tão rara.
Mas antigamente, os jovens aqui não sabem nem o que é isso, né? Ligação telefônica. Antigamente a gente ligava para as pessoas, para os amigos, e geralmente quando a gente recebe uma ligação que a gente olha o número e não conhece, a gente olha assim e fala, não vou nem atender, não sei nem quem é. E quando a gente atende, é uma pessoa que a gente não conhece, alô, pois não? Então, não conheço, ele quer desligar o tempo rápido, a gente não quer papo. Mas quando é alguém que a gente ama, quando é alguém que a gente gosta, a gente fica minutos, horas, vários e vários momentos, e a gente nem vê o tempo passar, porque a gente tem prazer em falar com aquela pessoa. Essa é a grande diferença entre aqueles que amam orar e aqueles que não amam orar. Quem ama orar, ora porque conhece ao Deus a quem está orando. Porque a oração depende do meu conhecimento. A oração depende do relacionamento que eu tenho com aquele que eu estou falando. Quanto mais conhecimento de Deus eu tenho, mais prazer eu tenho em orar. Dr. Russell Shedd, onde tivemos o privilégio de aprender com ele de forma muito especial. Ele tinha várias frases interessantíssimas, uma delas me chamou muita atenção. Ele dizia assim, que a diferença entre nós e os crentes do passado é que os crentes do passado oravam por horas, que pareciam minutos. E os crentes atuais oram por minutos, que parecem horas. Aí a coisa fica difícil. Nós precisamos falar com Deus, orar. Só que tem uma coisa, a oração, para ser atendida, ela precisa passar por uma coisa chamada justiça de Deus. Um crivo que faz com que a nossa oração seja respondida positivamente por Deus. Chama-se justiça divina. Porque tem gente que acha assim, não, pastor, a Bíblia diz assim, pedi dá-se-vos-á. Tudo que pedires em meu nome, Jesus disse, será dado. Tudo que pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Sim. Mas o que significa pedir em nome de Jesus? Quando eu era novo convertido, pastor Arthur, eu fui perguntar para o meu pastor. Ele é uma pessoa muito simples. A igreja onde Jesus me salvou era desse tamanhozinho, era um fundo de uma garagem, lá na periferia da zona sul, do extremo sul de São Paulo. E aí eu perguntei, pastor, como é que eu faço para orar? Eu, 15 para 16 anos de idade, queria saber, eu queria orar. Eu vi os irmãos ajoelhados horas e horas falando com Deus. Como é que eu faço para orar? Eu não sei. Ele disse para mim, olha, é muito fácil, você vai pedir, pedir e pedir. O que você quer? Você pede e no final você diz, em nome de Jesus, porque senão Deus não atende. Aí eu falei, tá bom, e fiz assim. Até aprender que a expressão em nome de Jesus não é um mantra. Não é um abracadabra espiritual. Não é colocar em nome de Jesus no final da oração que vai acontecer tudo o que eu quero. Não. Dizer, como a Bíblia diz, e orar em nome de Jesus significa pedir segundo a vontade de Jesus. Aí muda tudo. Tudo que pedires em meu nome, aí sim. Ou seja, segundo a minha vontade, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Porque senão, irmãos, por que tem coisa que a gente pede e diz em nome de Jesus e não acontece? Tiago responde, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Eita!